Está no ar o Desafio MSL para 2021. Então prepara o seu bloquinho, abra aí seu Scoob, seu Goodreads e vem fazer meta porque é disso que a gente gosta. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e é com muito orgulho que eu venho anunciar o ano 2 do nosso Desafio MSL, que é aquele desafio de leitura para o ano, né, que tá chegando aí. A gente gosta bem desse tipo de desafio, onde eu vou escolher um tema para cada mês e vocês vão encaixar livros aí para ler um em cada mês do ano, tá? Lembrando aqui, eu acho que não precisa, mas eu vou lembrar mesmo assim, isso é uma brincadeira, gente. Isso não é para deixar a gente aflito, angustiado, ansioso. Não é isso, não. É uma brincadeira para incentivar a gente a ler mais, a variar mais as nossas leituras, a ler coisas que talvez a gente não escolheria por vontade própria. Estando ali numa categoria do desafio, a gente vai ler e tem a probabilidade da gente gostar, descobrir coisas novas dentro da literatura. Esse é o intuito, pelo menos o intuito que eu enxergo nos desafios literários, nas maratonas literárias. Eu gosto muito de participar, mas sem aquela pressão. Ninguém vai morrer se deixar de ler um livro no mês ou se trocar a TBR durante o ano. Então, assim, vamos fazer a nossa TBR agora e tudo pode ir mudando durante o ano. Vamos tentar ler um livro de cada categoria, né, em cada mês, que eu vou falar aqui para vocês, para que a gente possa expandir nossos horizontes literários. Isso é muito legal, mas sem pressão desnecessária, ok? Então vamos ao desafio. Antes, aqueles recadinhos, né, que são necessários. Se você gosta de desafios, se você ficou empolgado aqui com esse vídeo, já deixa o seu curtir aqui de uma vez para você não se esquecer de curtir depois. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhada nos vídeos que eu produzo e se você achar que é interessante para você, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo para que a gente possa espalhar esse desafio, que a gente possa desafiar pessoas a ler mais em 2021. Isso é muito importante, isso é o meu intuito aqui, é fazer com que as pessoas leiam mais, sabe? Fazer com que as pessoas se apaixonem pela literatura por causa dos tantos benefícios que a literatura traz para a nossa vida. Então compartilhem esse vídeo aqui e deixa aqui nos comentários a listinha do seu próprio desafio. O que vocês vão ler para cada categoria que eu for falando aqui. Combinado? Então vamos lá. Então olha só, gente, eu tentei diversificar ao máximo aí as categorias para que a gente possa, de verdade, assim, em 2021, fazer um passeio por várias vertentes da literatura. Quem sabe aí você vai perder o medo de algumas coisas que você vê aí na literatura, alguns gêneros, alguns estilos de narrativa. Isso é muito importante, a gente quebrar barreiras na literatura, a gente realmente ampliar nossos horizontes, isso faz a diferença, eu falo por experiência própria. Então eu quis colocar no desafio coisas bem diferentes assim, para que vocês ampliem mesmo os horizontes de vocês, para que nós ampliemos juntos, porque eu vou participar do desafio também. Só que eu não vou falar quais são as minhas escolhas hoje eu só vou falar as categorias. O primeiro vídeo do ano de 2021, aí sim vai ser com as minhas escolhas para o desafio. Mas se você ficar assim, meio sem ideia do que encaixar em cada categoria, se você não souber exatamente o que encaixa em cada categoria, eu vou deixar lá no meu Instagram uma lista, vai ter um post lá no feed com dicas para cada categoria. Eu vou deixar uma foto lá, carrossel, você vai passando e vai ter dicas para cada uma das categorias que eu falar. Eu vou sugerir alguns livros, então eu não vou ficar dando exemplo aqui nesse vídeo, tá? Aqui eu vou falar só as categorias, e aí se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem ideias, vai lá no Instagram, aproveita e me segue por lá também, meus links estão todos aqui na descrição, tá? Então vamos lá. A primeira categoria, né, categoria de janeiro, vai ser um livro de contos. Fácil, né? Não tenho o que explicar. Assim, a ideia é você ler um livro de contos completos, mas se você quiser ler um conto só, aí é como eu falei, né? Aqui é um desafio para você se divertir, não para você se martirizar por causa disso. A sugestão é que você leia um livro de contos, tá? Aí você vê o que você quer fazer. Em fevereiro, o desafio vai ser um romance de formação.
O romance de formação, em linhas gerais, é aquela história que vai acompanhar um personagem normalmente desde a infância, mas pode ser ali a partir da adolescência, juventude, até a idade adulta, e de acordo com o que vai acontecendo as coisas com esse personagem, né, que a gente vai acompanhando, ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo com a vida, ele vai formando o seu caráter, né, romance de formação. Então, em linhas gerais, é isso que vai acontecer, é um romance focado num personagem que a gente vai observar a construção desse personagem, a formação do caráter, o amadurecimento desse personagem em várias áreas da sua vida, tá? Então, mais uma vez, lá no Instagram vai ter dicas lá de todas as categorias para vocês. Em março, o desafio vai ser ler um infanto juvenil. Um infanto juvenil, assim, tecnicamente, ele vai até ali a faixa dos 15 anos, mais ou menos, ele vai discutir assuntos até essa faixa etária, e lógico, né, tem infantos juvenis mais infantis, tem infantos juvenis mais juvenis, né, e você escolhe aí qual que se encaixa nessa faixa de infanto juvenil. Normalmente, os livros na ficha catalográfica, eles têm ali a categoria, se ele é infanto juvenil, a maioria pelo menos tem, você pode olhar por ali. Então, março, infanto juvenil. Em abril, nós vamos ler um romance histórico. Eu expliquei direitinho o que é romance histórico num vídeo aqui do canal, que eu faço a diferenciação entre romance histórico, entre romance de época e romance de costumes. Então, eu vou deixar linkado esse vídeo nos cards e também aqui na descrição para você ir lá e ver direitinho o que é romance histórico, tá? Em maio, a gente vai ler um livro de literatura latino-americana. Um livro de literatura latino-americana foi escrito, né, em algum país ou da América Central ou da América do Sul, né? América sem Estados Unidos e Canadá é América Latina, tá? Em junho, nós vamos ler um livro publicado póstumamente, ou seja, um livro que só teve a sua primeira publicação depois que o autor morreu. Também, mais uma vez, lá no meu Instagram eu vou dar algumas dicas de livros que foram publicados póstumamente. Se você quiser ler um livro assim que saiu uma edição nova, uma edição completa, né? Porque tem muitos livros que foram censurados na sua primeira edição e depois saiu a edição completa só depois que o autor morreu, também pode. Mas o intuito aqui é você ler um livro realmente que só foi publicado mesmo pela primeira vez, póstumamente. Mais uma vez, é uma sugestão, tá? Vocês são livres aí para escolher os livros que vão encaixar em cada uma das categorias e fazer os ajustes necessários aí para a vida de cada um, tá tudo certo. É uma brincadeira, tá, gente? É uma diversão. Em julho agora, né, nós vamos ler um livro que tenha pacto fáustico. Mas o que é pacto fáustico, né? Em linhas gerais também, o pacto fáustico ele é baseado no mito de Fausto, né? Normalmente são aqueles livros que trazem algum tipo de acordo com o diabo. Então, eu pretendo fazer um vídeo aqui pro canal que eu vou explicar direitinho, né, o que é esse tal desse pacto fáustico, mas em tese, assim, algum livro que tenha algum pacto com o diabo, né, algum livro que se inspira no Fausto lá do Goethe, são livros que têm pacto fáustico. Então, eu vou deixar, mais uma vez, lá no Instagram as dicas direitinho. Agosto, nós vamos ler um livro com fluxo de consciência. Ih, fluxo de consciência, tem gente que morre de medo de fluxo de consciência, né? Mas vale a pena conhecer, gente. Tem livros maravilhosos aí que tem fluxo de consciência. Eu já fiz um vídeo aqui explicando o que é fluxo de consciência e outras coisas assim, outras técnicas narrativas, né, que parecem com fluxo de consciência, mas não são, monólogo interior, por exemplo. Então eu vou deixar esse vídeo também linkado nos cards e aqui na descrição para você ir lá e saber identificar direitinho o que é o tal do fluxo de consciência. Não tenha medo, encara, porque vale a pena você conhecer uma técnica tão falada assim dentro da literatura. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vale a pena que você conheça sim. Em agora setembro, né? Um livro contemporâneo. O livro contemporâneo a gente considera a partir ali pra gente aqui no Brasil, né, do pós-modernismo. Os livros, né, de fora, os livros estrangeiros são considerados contemporâneos depois ali daquele período da Segunda Guerra. Os livros que foram publicados depois desse período já são considerados contemporâneos.
Pra gente aqui, a partir dali de 1955, mais ou menos, 1950, na verdade, ali quando começa o pós-modernismo, que na verdade não é um movimento literário, né? É mais um período, que é o período que vem depois do modernismo e dura até hoje. E os livros publicados nesse período são considerados contemporâneos. Às vezes a gente acha que contemporâneo é só que foi publicado ontem, né? Mas não, abarca toda essa faixa aí, então você pode ter um rol vasto aí de contemporâneos para você escolher. Aí, em outubro, nós vamos ler um clássico, né? Vamos ler um contemporâneo em setembro e um clássico em outubro. Eu confesso que eu tive que me controlar aqui em outubro para não colocar o tal do livro de terror, porque eu adoro livro de terror, eu gosto de fazer mês do horror, então eu tive que me controlar. Mas aí um clássico, né? Se você também gosta de mês do horror, você pode encaixar aí um horror clássico. Então eu acho que vai atender para quem gosta de fazer mês do horror e para quem não liga também para o mês do horror. Então, em outubro nós vamos ler um clássico. Em novembro, nós vamos ler um livro jovem adulto. E aí, gente, é para acabar com qualquer tipo de preconceito literário. Eu sei que existe muito preconceito literário com literatura jovem adulto, né? As pessoas às vezes costumam achar que é superficial. Tem livros superficiais, sim, da literatura jovem adulto, mas tem livros superficiais em qualquer estilo, de qualquer época, né? Então a gente tem que analisar o livro por si só, né? E não porque ele faz parte de uma caixinha, eu não gosto daquela caixinha e já rechaço. Tem livros jovem adultos que são muito bons, sim, que são leituras... A leitura, gente, outra coisa que vale frisar. Não é porque uma leitura é leve, não que todo jovem adulto seja leve, não é isso. Mas tem leituras que são leves, mas que são boas. Isso não é sinônimo de ser ruim, entendeu? Não é, o livro não precisa ser super complexo para ser bom. Então vamos ler, gente, um jovem adulto. Todo mundo aqui comigo lendo um jovem adulto em novembro. E por fim, em dezembro, nós vamos ler... Não um livro natalino, que eu também tive que me segurar, mas eu não queria ser tão clichê assim. Em dezembro a gente vai ler um livro que foi publicado em folhetim. Folhetim são aquelas publicações periódicas em jornais, né, que tinha muito no passado. Então, ou eram publicações semanais, mensais, diárias, enfim. Também, mais uma vez, vai ter dica lá no meu Instagram, um livro que foi publicado em folhetim pela primeira vez. Tem muitos livros, gente, às vezes a gente não faz ideia, mas muitos livros, muitos dos grandes clássicos foram primeiro publicados em folhetim. E em dezembro nós vamos ler um desses livros publicados em folhetim. Então, esse é o desafio MSL de 2021. Eu espero que vocês se divirtam montando as TBRs de vocês aí. Me contem, não deixem de me contar os livros que vocês escolheram para cada categoria. Entra nessa comigo, vamos participar desse desafio. Como eu falei, com leveza, pode mudar livros no decorrer do ano, né? A gente muda mesmo, as nossas vontades vão mudando. Então, não faça disso um peso. Vamos nos divertir com esse desafio em 2021, tá bom? Muito obrigada por você que ficou até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.